No dia 27 de dezembro de 1983, bombeiros em Buffalo, Nova York, chegaram do lado de fora de um armazém. Foram investigar um vazamento de gás relatado. A equipe do primeiro caminhão a chegar relatou que nada parecia estar errado. Pouco depois, o chefe de batalhão dos bombeiros chegou e assumiu o controle. Ele ordenou que seus homens fizessem uma busca sistemática, andar por andar, no prédio. 30 segundos após dar essa ordem, o armazém foi destruído por uma explosão massiva que mudaria para sempre a vida de centenas de pessoas. O propano é um gás incolor e inodoro que é usado como combustível em todo o mundo. Ele é altamente inflamável e, por isso, um odorante artificial é adicionado para dar a ele um cheiro característico que muitas pessoas comparam ao de ovos podres. Isso ajuda os usuários a detectar vazamentos de propano. O propano possui muitas qualidades muito úteis. É fácil de transportar e produz menos subprodutos nocivos quando queimado do que a gasolina comum. É vendido em cilindros de vários tamanhos, transportados por estrada ou trem e trocados quando vazios. O propano, sendo um gás em temperatura e pressão atmosféricas padrão, não pode ser derramado da mesma forma que a gasolina, mas pode vazar. O propano vazado se dissipa ao ar livre, mas pode se acumular e representar risco de explosão em espaços fechados. Um uso comum do propano é em empilhadeiras. Essas máquinas operam em ambientes internos e precisam de combustível limpo e eficiente. O propano geralmente atende a esse requisito. No dia 27 de dezembro de 1983, várias empilhadeiras movidas a propano estavam em uso nas instalações da Chimera Radiator Company. Os radiadores eram guardados e enviados do prédio de 4 andares de madeira, que também passava por reformas na época. Ao anoitecer, só 3 trabalhadores ainda estavam no prédio. No primeiro andar estavam James Weed, de 41 anos, e Kenneth Glowacki, de 30 anos. Eles trabalhavam até tarde na construção do novo escritório e logo depois das 8 da noite estavam ocupados instalando drywall. No terceiro andar, o trabalhador de 28 anos, Damian Rice, estava usando uma empilhadeira para mover um grande tanque de propano. Durante a operação, o tanque foi acidentalmente derrubado. Ele bateu no chão com um estrondo alto e se rompeu. Grandes quantidades de gás propano vazaram com um chiado, enchendo o ar com cheiro de ovo podre. Rice pulou da empilhadeira e desceu de elevador até o primeiro andar. Ele chegou ao mesmo tempo que o cheiro do gás. Desesperado, ele contou o ocorrido aos outros 2 e iniciaram uma evacuação apressada do prédio. Eles desligaram o aquecimento, cortaram a eletricidade e entraram na caminhonete de Weed. Weed os levou por vários quarteirões até uma distância que considerava segura e parou para usarmos um telefone portátil e ligar para o 911. Poucos minutos após relatarem o vazamento de gás, os bombeiros chegaram ao local. Equipes que chegaram primeiro relataram que não havia nada para ver. Quando o chefe de batalhão dos bombeiros, Harvey Supple, chegou, eles já iam iniciar uma busca andar por andar para localizar o vazamento de gás. Menos de 1 minuto após o início dessa busca, no entanto, às 20h27, o gás propano que agora preenchia o armazém se inflamou. A explosão foi enorme. O armazém de 4 andares foi completamente destruído em segundos, assim como mais de 30 casas na área ao redor. Janelas de vários quarteirões ao redor se estilhaçaram. Destroços em chamas foram lançados ao ar e caíram por toda a área, iniciando vários incêndios secundários. A explosão iluminou brevemente todo o céu sobre a cidade de Buffalo. A explosão enterrou um caminhão dos bombeiros nos destroços e lançou outro para o outro lado da rua, prendendo 2 bombeiros. Uma igreja próxima teve seu telhado completamente arrancado e muitos moradores locais foram acordados por tetos desabando, janelas estilhaçadas e portas arrancadas das dobradiças.
Após a explosão, muitas pessoas feridas vagavam atordoadas pelos escombros. Em alguns casos, estavam na cama ou em casa quando a explosão ocorreu. Ensurdecidas, queimadas e feridas por estilhaços ou destroços, elas tentavam entender o que havia acontecido. Policiais, atraídos pelo som e clarão da explosão, empurraram as vítimas atordoadas para montes de neve, esperando aliviar possíveis queimaduras. Durante horas, ambulâncias iam e voltavam entre o local da explosão e 5 hospitais diferentes da cidade, transportando mais de 100 pessoas feridas. O bombeiro sobrevivente Frank Borodzik disse em uma entrevista posterior: "Tudo o que eu conseguia ver era uma grande bola de fogo. Em meus 25 anos como bombeiro, nunca vi nada tão ruim assim." Durante a busca no local, ficou evidente que 7 pessoas haviam morrido na explosão, todas elas falecendo instantaneamente quando o gás propano vazado se incendiou. Entre os mortos estavam 5 bombeiros: Matthew Kolpois, de 47 anos, Michael Austin, de 39 anos, Anthony Woshkilewicz, de 37 anos, James Lickfield, de 43 anos, e Michael Catanzaro, de 37 anos. Também morreram os moradores locais Jesse Arnold, de 69 anos, e seu filho Alfred Arnold, de 34 anos. Gary McAndrews, um bombeiro de 33 anos, ficou gravemente ferido na explosão. A explosão o lançou para fora das botas e quebrou sua perna. Ele ficou cheio de ferimentos, de estilhaços e permaneceu inconsciente no hospital desde a noite da explosão até o último dia de 1983. Ele acordou no dia do enterro de seus colegas bombeiros. Ele ficou devastado com a notícia da morte deles, pois achava que era o único que tinha se ferido. Após a explosão, as 2 milhas quadradas mais afetadas foram declaradas área de desastre. A Cruz Vermelha atuou na região oferecendo primeiros socorros, abrigo, comida, água e orientação aos desabrigados pela explosão. Para muitos deles, a explosão foi um choque imenso. Eles sabiam da existência das instalações da Chimera Radiator Company, mas nunca imaginaram que algo tão destrutivo pudesse ser armazenado em um depósito de radiadores. Na verdade, os proprietários do prédio, George Wilson e Gerald Malakowski, não tinham as permissões necessárias para armazenar ou usar substâncias perigosas em suas instalações. E mesmo que tivessem, a cidade impunha um limite ao tamanho dos tanques de propano que podiam ser armazenados dentro dos prédios. Nenhum tanque de propano legal poderia ter causado uma explosão do tamanho da que foi vista em 27 de dezembro de 1983. Wilson e Malachowski insistiram que, embora suas empilhadeiras usassem propano, elas nunca eram reabastecidas dentro do prédio e, portanto, não havia necessidade de um suprimento de propano no local. No entanto, descobriu-se que Wilson, de fato, havia mandado entregar um tanque de propano de 500 galões no armazém. Foi esse tanque ilegal que causou a explosão. Depois, descobriram vários tanques menores de propano em outras áreas do armazém. 2 donos do armazém foram acusados por uso ilegal de propano. Wilson foi multado em $1.000 e recebeu 3 anos de condicional. Ele também pagou uma indenização de $200.000 americanos à cidade de Buffalo. Malachowski foi absolvido. O bombeiro ferido Gary McAndrews ficou chateado com a falta de consequências sérias para os donos do armazém. Ele mesmo ainda estaria se recuperando de seus ferimentos por muitos anos. Na época, esses ferimentos faziam com que ele só conseguisse falar em frases curtas e simples. Quando perguntado sobre a absolvição de Malachowski, ele disse: "Eu, terapia e fonoaudiologia, segunda, terça e quarta-feira. E esse homem está bem. Prisão? Não. Multa? Não."
Além dos processos legais contra os proprietários, as famílias dos bombeiros falecidos moveram uma ação contra a cidade de Buffalo. Os advogados alegaram que o atendente que recebeu a ligação inicial para o 911 foi negligente e que os homens deveriam ter recebido melhor atendimento do sistema. Diante de um vazamento de gás desse porte, argumentou-se que deveriam ter recebido ordens para evacuar a área e não buscar no prédio afetado. No final, foi constatado que o operador não teve culpa. Os veículos dos bombeiros destruídos na explosão custaram quase $500 mil para substituir. A perda desses veículos, junto com a perda de 5 bombeiros experientes, deixou o Corpo de Bombeiros de Buffalo em grande desvantagem, da qual levou muitos anos para se recuperar totalmente. A área que havia sido devastada pela explosão foi limpa e o armazém não foi reconstruído. Algumas casas foram restauradas e um memorial foi colocado no local onde antes ficava a caixa de chamada de incêndio 191. Ele permanece no local até hoje.